o estoico que desafiou a própria escola. Houve um estoico que olhou para Zenão, aprendeu com ele, e depois disse: não, isso não é suficiente. Seu nome foi Aristo de Quío, um homem que fez do ideal ético o centro absoluto da filosofia. Enquanto a escola estoica tradicional se organizava em lógica, física e ética, Aristo moveu-se na contramão. Negou os dois primeiros e elevou a ética a um reino único e inflexível. Sua era foi o 3º século antes de nossa era, tempos em que o pensamento grego fervilhava, e sua voz ecoou como uma nota aguda entre as doutrinas. Este vídeo convida você a conhecer Aristo, sua vida, suas ideias radicais, seus seguidores e críticos, as controvérsias, e, finalmente, o que essa ética extrema significaria no mundo moderno. Prepare-se para um encontro com um estoicismo austero, por vezes desconfortável, mas sempre provocador. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Quem foi Aristo de Quío? Aristo nasceu em Quío, por volta de 300 a.C., numa ilha onde as ideias do mar e da polis se misturavam. Tornou-se discípulo de Zenão, o fundador do estoicismo, e cedo mostrou voz própria. Fundou sua escola no Ginásion de Sinosargo, um lugar com ecos cínicos, onde a prática vigorosa da ética era tão valorizada quanto o discurso. Aristo foi um estoico, sim, mas de um tipo que irritava colegas e dava material aos opositores, enquanto a ortodoxia estoica se estruturava em 3 partes, lógica, física e ética. Aristo insistia que tudo deveria convergir para a ética. Para ele, aquilo que não toca a virtude é irrelevante, não preferível, nem indiferente, para usos práticos, simplesmente indiferente em termo moral absoluto. Sua vida, marcada pela eloquência e pelo ensino público, fez dele uma figura carismática. Contavam que sua fala enredava plateias, por isso o apelido de A Sereia. Mas não foi apenas oratória. Sua conduta austera e sua defesa da ética pura deixaram marca. A ruptura com a ortodoxia. Por que rejeitar lógica e física? Para um leitor rápido, a posição de Aristo parece iconoclasta. Rejeitar lógica e física? Sim. Mas precisamos entender o motivo. A abordagem estoica tradicional via a filosofia como uma tríade. Sem lógica, o raciocínio conflituoso seria incapaz de resguardar a verdade. Sem física, a compreensão do cosmos e da natureza humana seria incompleta. Sem ética, a vida prática perderia seu guia. Aristo respondeu: tudo isso pode existir, porém, não tem primazia moral. Se a finalidade da razão é viver bem, então tudo o mais só vale na medida em que serve à virtude. A lógica que não for instrumento de vida virtuosa é mera gramática. A física que não transforme caráter é curiosidade estéril. Assim, Aristo simplificou, reduziu o sistema àquilo que considera o único bem, a virtude, e dispensou todo o aparato acessório que, em sua visão, podia distrair a alma do objetivo central. A ética radical. A virtude como único bem. Aristo levou a máxima estoica: a virtude é suficiente para a felicidade, a um ponto de rigor raro. Para ele, tudo que não é virtude é completamente indiferente, sem gradações. Saúde, riqueza, reputação, status, nada disso tem valor moral intrínseco. Alguns estoicos permitiam graus, preferíveis e não preferíveis. Aristo disse: isso abre a porta para conveniência, para concessões. Quando a virtude é o único bem, as escolhas morais tornam-se simples na teoria. Age-se conforme o que é justo, corajoso, temperante e sábio. Mas, na prática, essa rigidez exige um caráter quase forjado, onde outros se permitiriam uso prudente de indiferentes, para fins virtuosos. Aristo desconfiava da tentação. Evitar as preferências protege a alma. Essa visão tem uma beleza austera e uma severidade que derruba apelidos de radical. A crítica às noções de preferível e não preferível. A maioria dos estoicos admitia que alguns indiferentes eram preferíveis, saúde, amigos, sem que tal preferência fosse moralmente mandatória. Aristo contestou essa nuance: se você abre espaço para preferências, abre também para autoengano. Hoje se diria: tornas-te vulnerável à racionalização. Para Aristo, a linguagem do preferível era perigosa. Permitia que o indivíduo justificasse escolhas por conforto, por hábito, por medo do desapontamento social.
Ao abolir essa categoria, ele empurra o buscador da sabedoria a uma disciplina sem meios termos. A virtude deve ser perseguida com integralidade, sem apelos para conveniências do corpo ou da opinião. Isto o tornava um crítico feroz de qualquer atenuante moral que diluísse o rigor. A oratória e o apelido, a sereia, poder de persuasão. Aristo não apenas defendia ideias duras, sabia persuadi-las. Os relatos antigos chamaram-no de a sereia, por sua eloquência, uma alusão tanto à beleza da fala quanto à capacidade de encantar e cativar. Essa destreza oratória foi crucial. Uma ética rígida que não pudesse ser explicada com clareza e paixão teria pouca ressonância. Aristo, ao contrário, falava de modo a transformar ouvidos em corações. Isso explica por que atraiu discípulos leais e fundou um grupo próprio de seguidores, os aristonianos. Mas a eloquência também atraiu críticas. Alguns viam nela força de sedução, que poderia levar ao fanatismo. Outros, ao contrário, admiravam a firmeza que alicerçava sua retórica. Controvérsias, debates e oposição. Aristo x Arcesilau e outros. Aristo entrou em debates vigorosos, inclusive com Arcesilau da Academia, o cético que liderava a linha platônica. Esses embates marcaram a arena intelectual do período. Arcesilau representava a dúvida metódica. Aristo, a convicção moral. Além disso, outros pensadores estoicos, como Crisipo, que depois sistematizaria a escola, e representantes da academia criticaram ou refinariam posições que Aristo deixou em aberto. Debates em praça pública, disputas por seguidores, cartas e acusações. Tudo isso compôs o cenário. Os relatos de que, em idade avançada, Aristo teria cedido a prazeres e, segundo alguns discípulos, entregado-se ao hedonismo, tornaram-se munição para cruzados contra sua coerência. Porém, sejam relatos verídicos ou calúnias, eles mostram como qualquer figura rigorosa provoca reflexões. Afinal, se até o austero vacila, que dizer dos demais? Escola, seguidores e legado imediato. Os aristonianos. Aristo atraiu seguidores devotos, nomes que foram citados na tradição: Eratóstenes, Apolófanes e Dífilo entre outros, todos comprometidos com a linha austera. Chamavam-se aristonianos. Eles levaram adiante práticas e exercícios morais, enfatizando rigidez e disciplina. Sua escola no Ginásio de Sinosargo espelhava laços com o cinismo, prática, austeridade, desprezo pelas armadilhas sociais. O legado imediato de Aristo foi, portanto, uma corrente interna de estoicismo que lembrava o cinismo e desafiava o ecletismo da época. Mesmo que o estoicismo posterior, sob Crisipo e a tradição helenístico-romana, tenha eclipsado o extremismo aristônico, a memória de Aristo foi semente para debates que moldaram a filosofia. Sua coragem intelectual empurrou os limites do que era permitido dentro da própria escola. Críticas históricas e a alegada queda moral. A história não é neutra. As fontes que chegaram até nós às vezes registraram versões opostas dos acontecimentos. Sobre Aristo, contou-se que ele, em sua velhice, teria abdicado de sua austeridade e se entregado a prazeres, relato que desagradou discípulos como Apolófanes. Se verdadeiro, esse episódio colocaria uma ironia trágica, o rígido mestre sucumbindo ao que repudiava. Se falso, é uma arma política usada para minar sua autoridade. Em ambos os casos, a situação nos ensina algo crucial, que o purismo ético enfrenta riscos inerentes, humanos, psicológicos, sociais. A discussão faz parte do legado. Aristo é vaidade moral e advertência ao mesmo tempo, lembrando-nos que coerência exige vigilância contínua. Aristo em perspectiva. Sua contribuição para o estoicismo. Mesmo que sua linha não tenha se tornado a ortodoxia, Aristo desempenhou papel vital, forçou a escola a reagir, aperfeiçoar argumentos e defender a integração entre teoria e prática. Sua insistência na ética ajudou a manter a moral no centro do pensamento estoico. Crisipo desenvolveria a lógica e a física de forma que integrasse a ética, mas sem a pressão exercida por Aristo, talvez a prática moral tivesse ficado mais abstrata. Há, portanto, um balanço. Aristo foi tanto um radical quanto um catalisador. Sua contribuição é aquela de um provocador necessário. Às vezes, para que uma tradição cresça, ela precisa de quem a esgote ao limite.
Aristo fez isso, e a escola sobreviveu, enriquecida pelas contestações. E hoje, como seria a filosofia de Aristo no mundo moderno? Chegamos, finalmente, à pergunta que muitos fazem: se Aristo de Quío reencarnasse hoje, o que ele diria ao nosso tempo? E, mais importante, que práticas ele prescreveria? Primeiro, sua ética rigorosa faria dele um crítico implacável do conforto moral moderno. Ele desconfiaria das pequenas concessões, aquela justificativa que nos leva a preferir conveniência à coerência. No mundo atual, Aristo apontaria o dedo para a normalização de hábitos que corroem o caráter, a busca de imagem nas redes sociais, a complacência diante de injustiças cotidianas, e a tendência a dissolver o juízo moral em relativismo. Se praticasse hoje, Aristo defenderia exercícios concretos, recusa deliberada de preferências, treino de resistência ao desejo de aprovação social, disciplina rigorosa no uso do corpo e da mente. Seria um estoico minimalista extremo, não baseado em estética, mas em ética. No campo coletivo, suas posições poderiam ser desconfortáveis. Ele desafiaria líderes a renunciar a privilégios, exigiria integridade sem meias palavras e convocaria cidadãos a viver com mais coragem moral. Em termos práticos, menos branding pessoal e mais ação virtuosa, menos consultoria discursiva e mais trabalho suado por justiça. Por fim, Aristo nos lembraria de que há um tipo de riqueza que nenhum algoritmo pode comprar: a clareza da alma. Num mundo de conveniências, ele nos convidaria a escolher o caminho difícil, não por masoquismo, mas porque só o difícil forma o caráter. E isso é uma lição que, mesmo hoje, pode incendiar mudanças reais.